Em máquinas elétricas, nós fazemos diversos cálculos de indutância, capacitância, reatância, dentre outros cálculos. Mas a pergunta que se tem quando vamos na prática é como obter esses parâmetros, esses modelos, a partir dos dados do fabricante do equipamento. Então imagine que nós temos um gerador de 500 kVA. Você comprou esse gerador, você vai ganhar o manual desse gerador, esse gerador vai ter a sua placa de identificação dos dados técnicos com algum conceito. Mas você tem que se perguntar, como que você vai calcular a corrente de curto-circuito, que disjuntor que esse gerador suporta, os relés de proteção estão adequados, eu consigo ter um modelo matemático para fazer simulações? Então, a partir disso, surge a pergunta, como que eu posso prever o comportamento dessa máquina sem desmontar? Por exemplo, nós temos simuladores de voo, que são um aparelho, como você está vendo na imagem aí, que simula um voo. Não é real, mas o que ele utiliza para funcionar? Ele utiliza um modelo matemático. Da mesma forma, nós temos, por exemplo, esse jogo aqui, que não é um jogo, na verdade, é um simulador, é o BeamNG. Para quem é acostumado a jogar, vai ver que é um jogo aparentemente simples. Ele tem paisagem simples, os veículos também, a imagem assim, não é tão real igual jogos modernos. Mas qual a diferença desse simulador aqui? É o próprio nome, simulador. Ele simula colisões como se fossem colisões reais de veículos. Você consegue fazer batidas, simular capotamento, colisões, enfim, vários tipos de simulações como se fosse um veículo real. Até tem imagem aqui pequena, o mesmo veículo real e outro do jogo. São as colisões, a quebra dos vidros, os danos mecânicos, a estrutura do veículo amassando, é exatamente como se fosse um veículo real. Por quê? Porque tem todo um modelo matemático por trás disso. Por isso se consegue fazer. No caso de máquinas elétricas, você obter os parâmetros dados a partir da placa do motor, é exatamente isso. Da mesma forma, então você vai pegar esses dados, vai utilizar, por exemplo, nos softwares aí como ETAP, DigiSiliente, MATLAB, entre os outros, para você ter o modelo desse gerador. E que parâmetros são esses? Assim como você tem um veículo, que você tem a potência, torque, consumo, velocidade máxima, nas máquinas elétricas você vai ter resistência de armadura, reatância síncrona, reatância transitória, constante de tempo, corrente de campo. Esses números aqui, às vezes olhando assim de forma crua, não significam nada. Mas quando você vai utilizar no software, você vai fazer um modelamento matemático, você vai entender como essa máquina consegue se comportar. Então aqui, por exemplo, nós temos a placa do gerador aqui da STMAC. Podemos ver que nós temos aqui o grupo gerador, número de identificação, o modelo do motor, o número de série. Temos aqui a potência desse gerador, temos seu regime, temos a tensão, temos a corrente, temos a frequência, temos o cosseno de φ, rotação, o peso, data de fabricação, mas e cadê a reatância assíncrona, reatância transitória, reatância subtransitória, dentre outros dados que precisamos. Muitas vezes esses parâmetros aqui não são enviados, são parâmetros de testes e nem sempre isso é disponível. Às vezes temos a placa, temos os ensaios do gerador e conseguimos tirar alguns desses dados técnicos aqui. Então como que você vai descobrir esses parâmetros aqui? Na engenharia você tem duas possibilidades. A primeira, o fabricante já informa isso de alguma forma, e a segunda, o fabricante apenas informa dados suficientes e você vai ter que calcular. Então, primeiramente, você vai recolher a máquina, os parâmetros que vem escrito nas máquinas, as placas com os dados técnicos, você vai recolher a manuais, catálogos, a ensaios realizados, e a partir de todas essas informações, aí sim você vai conseguir fazer o modelo matemático, vai conseguir realizar as simulações. Imagine então que a corrente percorre o estator e ela encontra dois obstáculos, aqui já entrando já mais na parte prática dos cálculos. Então o primeiro obstáculo que tem, aqui nós temos o gerador, o primeiro obstáculo é a resistência, vai perder a energia devido à resistência, devido
ao calor. O segundo é o campo magnético. Então, a corrente elétrica vai ter variações e dificuldade. Então, a partir desse esquema aqui, onde temos o campo magnético, a resistência do campo magnético e a resistência elétrica, você vai conseguir obter a fase e tensão interna do gerador, a retância síncrona, a resistência da armadura, corrente da armadura, dentre outros parâmetros. A verdade é que a tensão que o gerador está gerando aqui não é a tensão que está saindo. Essa tensão aqui é maior devido a essas resistências todas. Então, a partir disso, nós temos a primeira conta que podemos dizer que a tensão elétrica interna produzida pelo motor, pelo gerador nesse caso, precisa vencer essas três coisas. Fornecer, o que é? Fornecer a tensão adequada à carga, mas vencer as percas resistivas e também vencer a queda provocada pela reatância. Ou seja, como eu já mencionei, o gerador precisa produzir mais energia para chegar ao valor adequado aqui que vai ser utilizado nas máquinas. Esse modelo aqui é o modelo de regime permanente para máquinas de polos lisos. Aqui temos, vendo internamente o gerador, como se fosse cortar ele de frente, você vê, temos os polos lisos, e aqui, deixa eu tirar minha imagem, e aqui na direita temos os polos salientes. Polos lisos é mais simples de fazer as deduções matemáticas para fazer o modelo, ao contrário dos polos salientes. Aqui vamos focar um pouco mais nos polos salientes. Chegou um novo gerador na indústria, tem os dados na placa 500 kVA, 380 volts, 60 Hz, fator de potência 0,8. No catálogo identificou que ele tem RCC de 0,4 e um técnico também informou que foi lá fazer as medições e tem 5 VCC produzem 50 A. O que eu consigo descobrir com todas essas informações? Vou descobrir a resistência de armadura, que é a resistência de percas ômicas no condutor. Vou conseguir descobrir a retância assíncrona, que é o efeito do campo magnético criado entre o rotor e o estator, vai causar percas, vai causar queda de tensão. Temos a retância transitória, que é o amortecimento do campo magnético no rotor devido às correntes induzidas. Temos a constante de campos, dentre outros parâmetros. Então vamos iniciar, calcular a resistência de armadura. Mas para que serve essa resistência de armadura? Esse valor representa a resistência elétrica do cobre no rolamento do estator. Resumindo de forma direta, quanto maior essa resistência, maior o aquecimento, maior as perdas e menor o rendimento do gerador. Como que eu faço isso? Como que eu calculo? Essa fórmula aqui inicialmente, VCC 2RA vezes ICC, e vamos chegar a isso daqui, ó. Vamos achar o 5, o que é esse 5 aqui? 50 vezes 50 aqui, 50 A. Eu vou achar essa retância de armadura, a resistência da armadura aqui de 0,05 ohms. O primeiro passo foi feito, mas temos vários outros passos para conseguir todos os parâmetros para cálculos e simulações. O próximo, então, temos que calcular a retância assíncrona em PU. Então temos o RCCC de 0,4 aqui. Vamos pegar simplesmente 1 dividido por RCCC. Vai ser 2,4 PU. Isso daqui, inicialmente, esse 2,5 aqui não significa nada. Ainda nós vamos converter e vai começar a ter significado esses cálculos. Feito isso, então nós já achamos a resistência de armadura 0,05, achamos a retância assíncrona em PU 2,5. O próximo passo é achar a corrente base. Essa daqui é simples, não tem dificuldade nenhuma, você faz com os próprios dados do gerador, que o que é? Pegar a potência do gerador dividido por essa tensão de 380 volts. Então, como é trifásico, vai ser a raiz de 3, nós vamos dividir 500.000 dividido por raiz de 3 vezes 380, vamos achar 359,67 A. Com essa corrente elétrica aqui, na prática, o que nós vamos definir? Vamos definir o tamanho, a bitória dos cabos, disjuntores, proteção contra a sobrecorrente, vai garantir, essa corrente aqui vai garantir que a potência que está sendo fornecida aos equipamentos vai ser a potência realmente que o gerador foi construído para fornecer, evitando que se passe
essa potência e possa danificar o gerador. Seguindo adiante, nós vamos calcular a impedância de base. A impedância de base é um fator de conversão do sistema PU que nós fizemos. É o que? É simples. Você vai pegar 380 volts dividido por raiz de 3, dividido pela corrente que nós achamos, 759,67 ampere. Vamos achar aqui 0,288 ohms. Já achamos a impedância de base. O próximo passo é converter retância síncrona para ohms. Então, ó, vamos pegar o PU que nós achamos, 2,5 vezes a impedância de base, 0,288, vamos achar 0,772 ohms. E essa grandeza aqui utilizada é uma das mais importantes no caso do gerador, porque com ela vamos conseguir, com essa retância física aqui no caso, nós vamos conseguir fazer o estudo elétrico sobre o gerador. Mas ainda nós temos a impedância síncrona e o módulo de ângulo. Então vamos adiante. A impedância síncrona, então eu pego a resistência da armadura, mais a impedância convertida em ohms, que vai ser 0,05 mais 0,772 que nós fizemos. Com isso chega outro fator importante. Essa é a posição total do enrolamento do extrator que oferece a passagem da corrente elétrica. Vai ser utilizado para cálculo de queda de tensão, mas também nós vamos conseguir calcular a corrente de curto-circuito do gerador, ajuste dos relés de proteção, verificação das capacidades de interrupção dos disjuntores, e também nós vamos utilizar nesses softwares aqui, por exemplo, o Digi Silente, MATLAB, Simulink, entre outros. Continuando, nós vamos agora apenas calcular o ângulo. Para quem estudou no ensino médio o triângulo de Pitágoras lá, achou que nunca ia utilizar na vida, aqui é um exemplo. Nós utilizamos a base de Pitágoras, que é o quê? Raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado, que no nosso caso aqui, na parte de geradores, vai ser o quê? O 0,05, que é a resistência de armadura ao quadrado, mais 0,772, que é a impedância síncrona. Então nós vamos achar esse valor aqui de 0,773, que é o módulo, e vamos dividir o módulo pela resistência de armadura, e nós vamos encontrar aqui o ângulo. E o resultado final vai ser esse 0,773 com o ângulo de 86,3. Mas nenhum engenheiro calcula essa impedância aqui apenas para saber que dá 0,773 e o ângulo de 86,3. Esse valor aqui por si só é um valor meio, você não faz nada com ele. Ao contrário, por exemplo, que você quer saber a corrente elétrica, você pega a potência do gerador, dividido por raiz de 3 vezes 380 volts, você acha a corrente, você vai saber que você vai ter que achar um disjuntor aproximado deste valor, você vai saber que a carga que você vai conseguir manter no gerador até 700 e poucos amperes, que foi o exemplo que nós calculamos, enfim. Mas esse caso aqui, que você encontrou esse valor, é um valor meio. Então, num caso prático, onde que nós vamos utilizar esse valor? Então imagine que você tem esse mesmo gerador que nós fizemos de 500 kVA, alimenta, por exemplo, uma estação de tratamento de água. E caso acontecer algum curto-circuito, por exemplo, em painel elétrico, nós temos que garantir a proteção do sistema. Os relés precisam atuar, os disjuntores precisam atuar, então a partir disso, você precisa saber qual corrente o gerador será capaz de fornecer, no caso nesse curto. Nós também podemos ter dois disjuntores, um com capacidade de interrupção de 10 kA e outro de 25 kA. A partir desse valor que nós encontramos, nós conseguimos definir qual é o disjuntor mais adequado para esse gerador. Consigo fazer outras simulações mais avançadas em simuladores de geradores com este valor. Por isso que ele é tão importante. Mas como eu disse, ele é só o valor do meio. A partir dele nós conseguimos calcular vários outros parâmetros e principalmente fazer as simulações do comportamento desse gerador. Assim, por exemplo, como na aviação, nos simuladores de voo, que você pega um avião real, por exemplo, desce numa inclinação de tantos ângulos a tanta velocidade, você faz uma curva brusca subindo, vai ter uma envergadura nas asas do avião devido a essa força.
e esses cálculos são realizados para jogar no simulador, para ter na simulação o mesmo princípio, na simulação da envergadura das asas quando faz essa curva, e se chegar a um ponto X, devido à força que está sendo atribuída às asas do avião, pode romper, pode entortar, pode danificar. É feito os cálculos para acontecer esse mesmo princípio no simulador de voo. Assim é a mesma coisa, nós fazemos esses cálculos para fazer uma simulação do comportamento do gerador. Aqui, como só exemplo, então, nós calculamos diversos parâmetros do gerador, como a resistência da armadura, a reatância síncrona, e por fim obtivemos a impedância assíncrona, que foi aquele valor lá de 0,773 com ângulo de 86,3. Mas como que esse valor é utilizado na prática? Então aqui temos uma imagem, por exemplo, do simulador do ETAP, de uma instalação elétrica aqui de uma indústria. Nós aqui temos, nesse caso aqui, ó, temos esse gerador aqui, temos aqui os transformadores T2, T1, temos os barramentos e a simulação aqui das cargas e os outros componentes, como os motores, barramentos e os cabos. E esse software aqui, ele consegue fazer todos os cálculos automaticamente de tensão, corrente elétrica, potência, fluxo de energia, enfim, tudo automatizado de toda a instalação. Só que para fazer isso, cada equipamento precisa ter um modelo matemático. Então, para esse gerador aqui, no caso, o engenheiro precisa informar esses parâmetros, como reatância de armadura, reatância síncrona, reatâncias transitórias e constantes de tempo, para ele conseguir fazer todos esses cálculos automáticos. Então, por exemplo, aquele valor que nós encontramos de 0,773 por 86,3 graus, é exatamente para isso que precisa daquele valor, para conseguir criar toda essa simulação aqui. O valor é inserido no sistema aqui, os valores e os dados desse gerador, e automaticamente é feito todos os cálculos. Então, esse software aqui vai conseguir responder perguntas importantes da engenharia. Por exemplo, o transformador vai ficar sobrecarregado? Os cabos suportam a corrente que vai circular? O gerador, a partir de todos os motores, sem provocar queda excessiva de tensão, vai conseguir manter esses motores? Consegue ver qual a tensão que vai ser em cada dos barramentos? Se acontecer algum curto-circuito em algum desses barramentos aqui, em alguma parte aqui da instalação, qual será a corrente elétrica fornecida por esse gerador? Temos, por exemplo, esses motores aqui de grande potência. Se esses motores aqui forem ligados ou modificados, então com os dados fornecidos aqui no gerador, dos cálculos que nós fizemos, nós vamos conseguir saber, através do modelo matemático, no caso fornecido aqui, se esse gerador vai conseguir trabalhar normalmente, se não vai correr algum risco nas instalações elétricas. Então é isso. Lá no começo do vídeo que eu mostrei, que fiz a comparação com o simulador de voo, que tem o modelo matemático, que não se utiliza um avião real, você utiliza uma simulação com os modelos matemáticos. Aqui é a mesma coisa. Esse programa aqui você não é uma instalação real. Você está simulando a instalação elétrica, aqui no caso no software, no ETAP aqui no caso, para entender o funcionamento da instalação elétrica, e no nosso caso o funcionamento da máquina elétrica aqui no caso do gerador, para entender o comportamento dele em toda essa instalação aqui. Mas em resumo é isso. Todos os dados fornecidos pelo fabricante na placa de dados técnicos do gerador, no catálogo, no manual, os dados técnicos que o engenheiro calculou e fez, todos esses parâmetros elétricos alimentam o modelo matemático do gerador, que permite que software como esse daqui realize estudos de fluxo de potência, curto-circuito, estabilidade, proteção, e auxilia o engenheiro na tomada de decisões de segurança, especificação de proteção e seletividade, entre outros.